Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão de Biologia e é um prazer estar com vocês aqui novamente no Educa PE TV e olhe, começando mais um Prepara Enem e agora ISSA. Já vou adiantando, tá? A gente vai junto com vocês do Enem até o SSA, beleza? Mas agora dando ênfase no Enem, eu preciso que vocês fiquem muito ligados nas aulas de biologia aqui do Educa PE TV, porque eu vou trazer para vocês os principais temas que vão cair no teu Enem. Pode ter certeza que os principais temas que vocês vão encontrar no segundo domingo de prova do Enem, lá no Caderno de Natureza, vai ser aqui agora no Educa PE TV. Na parte de biologia, vocês têm que garantir aquelas mais ou menos 15 questões de biologia que vai cair no Caderno de Natureza, porque lembrem, tá? No Caderno de Natureza você tem Biologia, Química e Física. E deixa eu contar um segredo. A salvação do teu Caderno de Natureza sou eu, tá? A salvação do teu Caderno de Natureza é Biologia. Porque você sabe que Química e Física é pedreira, viu? E Biologia vai garantir os teus acertos. Então, eu preciso que vocês fiquem muito ligados aqui no Educa PE para que a gente consiga, preste atenção, gabaritar todas as questões de Biologia do Enem. Tranquilo? E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bioquímica, que é um assunto que todo ano está no Enem. Então eu vou te mostrar agora os principais pontos de bioquímica que vocês vão ter que saber. Eu vou te mostrar as principais partes de bioquímica que a gente vai usar. Tranquilo? Então, enquanto eu estiver escrevendo no meu quadro, vocês vão ver que meu amigo Léo daqui a pouco vai botar um quadro aí. Toda vez que eu estiver escrevendo, primeiro vocês observam. Porque quando vocês observarem, vocês aprendem mais rápido. Porque eu juro que depois dá tempo de você tirar print. Não precisa estar copiando na hora que eu estiver falando, porque senão você não vai entender. Demora mais. E eu preciso que vocês entendam com rapidez, porque vocês vão ver que isso vai te ajudar lá na frente. Tranquilo? Então, agora a gente vai trabalhar bioquímica, tá? Os principais pontos, para tu não errar nenhuma questão no Enem. Então, bota no quadro aí, Léo, por favor. Aí assim, olha, como eu disse a vocês, hoje a gente vai ter que falar um pouquinho de bioquímica e olha, começando daquela parte bem besta da bioquímica, eu preciso que vocês saibam assim, bioquímica, olha pro quadro, viu? Sempre que a gente trabalhar com isso aqui, vocês vão dizer que bioquímica é a parte da biologia. Eu vou colocar aqui, porque eu sei que tu quer tudo. Então, a bioquímica vai ser a parte da biologia, a parte da biologia que estuda, a parte da biologia que estuda a química dos seres vivos. A química dos seres vivos. E quando eu falo essa coisa de química dos seres vivos, é a química que forma os seres vivos. Léo traz para mim. Porque, olha, quando a gente trabalhar com essa coisa da bioquímica, o que é que você vai ter que estudar comigo? Você vai ter que estudar quais são os compostos bioquímicos que formam o corpo dos seres vivos. E olha, não é só saber o composto. Tem que saber o composto, saber classificar o composto, olha para mim, e saber a importância do composto. Tu tem que saber como é que ele vai trabalhar no corpo, porque é isso que o Enem vai fazer. Lembre que as questões do Enem não é o que é o que é. Veja, as questões do Enem não vai vir, diga o que é isso. Não, não é assim. Ele vai te dar um fragmento de texto, onde nesse fragmento de texto você vai ter uma situação problema. Essa situação problema vai trazer alguma informação da bioquímica. Aí o que é que você vai ter que determinar na hora da prova? Ora, qual é o composto químico que está querendo falar naquela questão e qual é a função dele? Porque eu já vou adiantando, tá? Eles sempre vão trazer uma situação problema com a função do composto bioquímico, que aí vocês vão ter que resolver. Tranquilo? Léo, bota no quadro aí, por favor. Aí o que é que vai acontecer? Quando você pegar isso aqui, a gente vai fazer assim, Lembre que na bioquímica, esses compostos, como eu disse a vocês, eu preciso que vocês lembrem, que a gente vai ter uma classificação dos compostos. A gente vai ter uma classificação, preste atenção, dos compostos. Quando a gente trabalha com a classificação dos compostos, prestem atenção no quadro. A gente vai fazer assim, Eu vou ter duas classificações. A primeira classificação são dos compostos inorgânicos.
A primeira classificação são dos compostos inorgânicos. Andrei, e o que é um composto inorgânico? Lembre que, quimicamente falando, quando você diz que o composto é inorgânico, é porque esse cara aqui, ó, ele não apresenta carbono na composição. Vê, ele não apresenta carbono na composição. Então, para a gente fazer uma definição bem objetiva, eita, é isso que é inorgânico? Meu filho, inorgânico é aquilo que não tem carbono na composição. Aí você pode dizer assim, tá, e quem são esses inorgânicos? Aí, olha, sempre que cobrarem de vocês os compostos inorgânicos, é aqui que a gente sempre vai trabalhar com a água e é aqui que a gente vai trabalhar com os sais minerais. A gente vai ter a água e os sais minerais. Tomem cuidado com isso. Agora sim, se não for inorgânico, é só isso, Andrei? Não, meu filho. Lembre que a gente tem um segundo grupo. Ó, o segundo grupo são os compostos orgânicos. Ó, o segundo grupo são os compostos orgânicos. Aí, qual é a ideia? Léo, traz para mim, por favor, aqui. Lembrem que assim, o inorgânico não tem carbono. Aí tu vai responder agora comigo. Se o inorgânico não tem carbono, o orgânico tem ou não tem? Tem. É só você lembrar, é o contrário. Se o inorgânico não tem carbono na composição, os compostos orgânicos todos têm carbono na composição. Não escapa um. Os inorgânicos não têm carbono. Os orgânicos têm que ter carbono na composição. Beleza? Léo, bota o quadro aí, por favor. Aí o que é que acontece? Quando você pega isso aqui, eu vou escrever. Lembre que para o cara ser orgânico, ó, aqui você vai dizer que apresenta carbono na composição. Apresenta, presta atenção, carbono na composição. Aí você pode dizer assim, a gente vai ter quais compostos orgânicos? Aí aqui vocês vão ter que ter um pouquinho mais de cuidado, porque os compostos orgânicos têm uma diversidade maior. A gente faz assim, ó, compostos orgânicos, viu, menino? O primeiro, vocês vão dizer que são os carboidratos. Por favor, não esqueçam que, olha, carboidratos são açúcares, tá? Carboidrato é açúcar. Depois eu tenho os lipídios. Se você não lembra, lipídio é gordura. Apareceu gordura, não é nem você. Opa, lipídio é gordura. Depois eu tenho assim, ó. A gente vai ter as proteínas. Depois das proteínas, eu preciso que vocês lembrem das vitaminas. E depois das vitaminas, a gente vai ter aquela parte genética, que é aquela parte que eu particularmente gosto muito e tenho certeza que você também. Cuidado com os ácidos nucleicos, tá? Lembre que os ácidos nucleicos é a parte genética. A gente vai ter os ácidos nucleicos, que é aqui que você encontra o DNA e o RNA. Léo, traz para mim. Então, assim, vê. Quando a gente trabalhar com isso, a gente vai agora recapitular o que a gente fez. Lembrem, os compostos químicos que nós encontramos no corpo dos seres vivos, eles são classificados em inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos, ei, olha para mim. Tem ou não tem carbono? Inorgânico, tem ou não tem? Isso, não tem. O inorgânico não tem carbono. Os orgânicos têm carbono. Quem são os inorgânicos? Olhem para mim. Água e sal. Inorgânico é fácil. Água e sal. Lembre que sal são os sais minerais, tá? Então, ó, água e os sais minerais. Quem são os orgânicos? Carboidrato, lipídio, proteína, vitamina e ácido nucleico. Lembrando que os carboidratos vocês também podem encontrar por aí como glicídios, tá? Glicídio e carboidrato é a mesma coisa, é açúcar. Então eu tenho, ó, orgânico, carboidrato ou glicídio, lipídio, proteína, vitamina e ácidos nucleicos. E olha, e a dica que eu já tinha dito, os ácidos nucleicos são os materiais genéticos. Porque, olha, quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. E pode ter certeza, tá? Não falta nunca no Enem. Sempre a gente vai ter DNA e RNA no Enem. Sempre, sempre. Em algum lugar. Pode ser na genética, pode ser na biotecnologia, pode ser na bioquímica, mas a gente sempre encontra DNA e RNA. Tranquilo? Beleza? Léo, bota o quadro aí, por favor.
Aí assim, depois que a gente deu uma passada nessa composição, o que é que eu vou precisar que vocês saibam? Claro que eu preciso que vocês saibam, ó, distribuir isso. A gente vai distribuir isso. Quando a gente vai fazer a distribuição, o que é que eu preciso que vocês saibam? Que a gente faça assim, ó. Eu preciso que vocês lembrem, olha para cá, tá? Da composição, ó, da composição química. Eu preciso que vocês lembrem da composição química das células. Aí você pode dizer assim, ah, Tubarão, mas como assim a composição química das células? Ô, monstro, quando eu falo composição química das células, é você saber qual é a distribuição, qual é a quantidade de cada composto dentro da célula. Aí a gente vai dividir assim, prestem atenção. Sempre a gente vai ter e vai fazer a comparação de dois tipos de célula. A gente vai ter a célula animal, ou seja, as células que nós encontramos nos animaizinhos, que nós entramos nesse grupo, tá? E cuidado que a gente vai ter a célula vegetal. Ó, eu vou ter a célula vegetal. Eu tenho a célula animal e eu tenho a célula vegetal. O que é que eu vou precisar que vocês não esqueçam mais nunca? É assim, toda vez que você pegar a célula animal, preste atenção, você vai dizer que a célula animal, ela apresenta, olha o que é que eu vou colocar aqui, tá? Mais ou menos 70% da composição dessa célula, olha, é água. Léo, traz para mim, por favor. E olha, quando eu boto assim, mais ou menos, é porque não é um número exato, tá? Ah, Andrei, tu falou 70 lá no Educa PE-TV, lá no Prepara tu falou 70. No meu livro tá falando 75. Na escola tem 80. Meu filho, varia, viu? É por isso que eu tô botando mais ou menos. Mas vai ficar sempre na casa de 70. Agora, claro que no nosso próprio corpo, tem célula que tem mais água, tem célula que tem menos água. E deixa eu dar uma dica. Se tiver muita água, é porque ela trabalha muito. Se tiver pouca água, ela trabalha pouco. Por exemplo, o neurônio, que é uma célula do sistema nervoso. O neurônio é uma célula que trabalha muito. Porque o sistema nervoso é o sistema que mais trabalha no corpo. Então pode ter certeza que a água que eu tenho, a quantidade de água que eu tenho no neurônio é absurda. Porque é uma célula que trabalha muito. Aí vamos lá, uma célula do osso, um osteócito. Um osteócito é uma célula do osso. Com certeza o metabolismo dela é muito menor do que o do neurônio. Como o metabolismo dela é muito menor do que o do neurônio, tenho certeza que ela vai ter menos água, tá? Lembrem, se trabalha muito, tem mais água. Se trabalha pouco, tem menos água. Eu tô falando isso para não ficar naquele decoreba. Ah, o Tubarão disse 70%, Andrei disse 70%, só pode ser 70%. Não, é mais ou menos. Lembre que tem esse fator de variação, tá? Léo, bota no quadro aí, por favor. Aí assim, eu tenho 70% de água na célula animal. Na célula vegetal, a gente vai fazer assim, ó. Na célula vegetal, isso aqui pode variar. A gente vai colocar mais ou menos 80% de água. Olha, mais ou menos 80% de água. Aí, uma coisa você já consegue definir. E uma coisa você já consegue interpretar. Olha, água na célula animal e água na célula vegetal. Traz para mim, Léo, de novo, por favor. Lembre, água nunca vai perder de ninguém. Água nunca vai perder de ninguém. Nunca. A água sempre é o composto mais encontrado em qualquer célula. Olha para cá. Água sempre vai ser o composto mais encontrado em qualquer tipo de célula. Não tem como perder isso. Ah, André, não tem um composto maior do que água, não? Tem não, meu filho. O composto mais importante que a gente tem no corpo é água. Ninguém ganha para água. Ninguém. Sempre a água vai... E olha, é tanto no animal como no vegetal, tá? Não tem composto mais encontrado do que no animal e não tem composto mais encontrado na vegetal. A água ganha para todo mundo. Independente se é inorgânico, se é orgânico, a água sempre ganha. Sempre. Léo, bota no quadro de novo. Agora vê como é que vai mudar um pouquinho, tá? Quando você sai da água, aí vê. Eu preciso que você saiba que depois da água, na célula animal, quem vai ser encontrado em maior quantidade são as proteínas. Pode ter certeza que no teu corpo e nas tuas células você vai ter mais ou menos 15% de proteínas.
você vai ter mais ou menos 15% de proteínas. Aí você pode até me perguntar assim, Andrei, mas por que eu vou ter tanta proteína depois da água? Porque, olha, água ninguém mexe. Água ninguém mexe. Água sempre ganha. Mas por que a água sempre vai ganhar? Ah, porque a água é mais importante. E por que a proteína vem depois da água? Por que a proteína que ganha? Você vai ter que lembrar que quando a gente fala da proteína, sempre vocês vão dizer que a proteína, ela é o composto mais encontrado numa célula animal depois da água. E se alguém cobrar de vocês por que isso aqui, vocês vão dizer que isso aqui, é por causa de uma diversidade. É porque isso aqui vem de uma diversidade funcional. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas o que é assim diversidade funcional? Léo, traz para mim. Quando você traz essa coisa de diversidade funcional, pode ter certeza, tá? A proteína no nosso corpo, ela trabalha de N maneiras. A proteína, ela pode trabalhar na parte energética, a proteína vai trabalhar na parte estrutural, a proteína vai trabalhar no transporte de substâncias, a proteína vai trabalhar na defesa do corpo, a proteína vai trabalhar na aceleração de reações químicas, a proteína vai trabalhar na pigmentação do corpo, lembre que pigmentação é da cor, a proteína vai trabalhar no controle hídrico, a proteína vai trabalhar na regulação, que é exatamente no trabalho dos hormônios, a proteína vai trabalhar na contração. Os nossos músculos só contraem por causa das proteínas. Os nossos músculos só contraem por causa das proteínas. Então, não pode esquecer disso. Olha, célula animal é assim. Primeiro, sempre, água. Segundo, proteínas. Por que as proteínas? Por causa da diversidade funcional. Todas essas funções que eu acabei de falar. Beleza? Léo, bota no quadro aí de novo. Agora quando você vai para o vegetal, eu disse a vocês, a água nunca perde. Mas você pode dizer assim, Andrei, e depois da água, no vegetal, quem é que ganha? Tá aqui, meu filho. Aqui você vai ter assim, mais ou menos 20% são os carboidratos. É açúcar. Eu vou escrever aqui. Lembrem que carboidrato é a mesma coisa que glicídios. Aí eles podem perguntar a mesma pergunta que eu fiz para o animal. Mas por que eu vou ter tanto carboidrato na planta depois da água? Olhe, o segundo lugar na planta vai ser o carboidrato, porque aqui vocês vão dizer que esse cara, ele vai ter uma função estrutural, ele vai ter uma função estrutural e ele vai ter uma função energética. Ele vai ter uma função energética. Tomem cuidado com isso. Eu vou ter uma funçãozinha energética. Aí você pode dizer assim, como assim estrutura energética? Léo, traz para mim, por favor. Veja, quando a gente diz que depois da água é o carboidrato que predomina numa célula vegetal, primeiro, você tem que lembrar que a célula vegetal é diferente da célula animal, porque, olha, na célula animal você só tem membrana plasmática. Na célula vegetal, você vai ter membrana e parede celular. E olha, a parede celular do vegetal é feita de celulose. E celulose da rigidez é açúcar. Então você pode ter certeza que eu tenho açúcar em toda a estrutura vegetal, porque aonde tem célula tem parede celular. Aonde tem parede celular tem celulose. E celulose é açúcar. E fora isso, lembrem que a plantinha produz açúcar na fotossíntese. A plantinha produz glicose na fotossíntese, que é a forma de nutrição dela. E quando ela não usa aquela glicose, ela armazena na forma de amido. Por isso que depois da água eu tenho muito carboidratos vegetais. Muito, beleza? Então, trabalhou com a composição para a gente fechar aqui. Na célula animal, a água ganha, depois da água, proteínas. Na célula vegetal, a água sempre ganha, mas na célula vegetal, quem é que vai ser o segundo? Os carboidratos, tá? Não pode esquecer disso. E olhe, com isso que eu falei, mais algumas funções que eu falei aqui, eu tenho certeza que vocês já resolvem muitas questões de bioquímica no Enem. Não esqueçam disso, tá? E valeu! Então eu quero te ver aqui nas próximas aulas de biologia no Prepara Enem e no Prepara SSA aqui no Educa PE TV. Então, beijo pra vocês, viu? Valeu!